Sejam muito bem-vindos, pessoal, para mais um vídeo e desta vez é sobre o curso de máquinas térmicas. Eu vou resolver uma questão de ciclo Brighton novamente. Desta vez vai ser de um ciclo Brighton simples, ideal, real e fechado, né? O fechado ele não tem a câmara de combustão e ele é composto por dois trocadores de calor, né? Então eu peguei essa questão do livro de termodinâmica do Cengel. Então vamos começar o vídeo, o exercício. Essa figura aqui à direita é esquematizado o ciclo Brighton simples, fechado, né? Como vocês podem ver, no ponto um temos a entrada do fluido de trabalho no compressor. Esse fluido de trabalho, se for no ideal, ele é comprimido isentropicamente, o que acarreta no aumento de pressão e temperatura. E no ponto 2 esse ar comprimido com aumento de temperatura e pressão, ele entra no trocador de calor e no trocador de calor ele recebe calor de entrada, o que faz aumentar significativamente a sua temperatura, mas do processo de 2 por 3 é feito a pressão constante. E do ponto 3 temos o valor máximo de temperatura, a temperatura máxima do ciclo, né? Que é antes do fluido de trabalho entrar na turbina, e a temperatura mínima do ciclo é antes do fluido de trabalho entrar no compressor. E no ponto 3, quando temos a temperatura máxima, o fluido de trabalho entra na turbina. Se o ciclo for ideal, o fluido de trabalho se expande isentropicamente, movimenta as pás da turbina e isso gera trabalho. Só que temos o trabalho líquido de saída. Por quê? Porque parte do trabalho da turbina é utilizada para acionar o compressor. E nesse caso, na expansão do fluido de trabalho, há uma diminuição de temperatura e pressão até o ponto 4, e do ponto 4 até o ponto 1 passa por outro trocador de calor, há uma rejeição de calor para o ambiente, o que acarreta numa diminuição de temperatura à pressão constante e retorna ao ponto 1. Beleza? Então vamos começar aqui a questão do capítulo 9 do livro do Cengel, né? Questão 9.94. Considere um ciclo Brighton simples que utiliza ar como fluido de trabalho. Então o fluido de trabalho é o ar. É o ar. Tem uma razão de pressão igual a 12. Uma temperatura máxima de ciclo de 600 graus Celsius. Então, se a temperatura máxima do ciclo é de 600 graus Celsius, é a temperatura antes do fluido de trabalho, antes de entrar na turbina, que seria 873 Kelvin, né? Convertendo aqui para Kelvin, e opera na admissão do compressor a 90 kPa e 15 graus Celsius, ou seja, 15 graus Celsius é a temperatura mínima, porque falou que é na admissão do compressor, e 15 graus Celsius é 288 Kelvin, e a pressão no ponto 1 é de 90 kPa. Aí ele quer saber o que terá o maior impacto na razão de consumo de trabalho. Só relembrando que a. Relembrando não, porque eu não cheguei a fazer uma questão assim com vocês, que a razão de consumo de trabalho é igual ao trabalho na admissão do compressor dividido pelo trabalho produzido pela turbina, ou seja, qual a porcentagem do trabalho da turbina é necessária para acionar o compressor. Então, retornando à pergunta, o que terá o maior impacto na razão de consumo de trabalho? Uma eficiência isentrópica do compressor correspondente a 90% ou uma eficiência isentrópica da turbina igual a 90%? Então ele quer saber. Então ele quer saber qual vai ter o maior impacto na razão de consumo de trabalho. Se for no primeiro caso, o primeiro caso, a eficiência isentrópica do compressor de 90% e a eficiência da turbina de 100%, que seria uma turbina ideal,
ou vai ter mais impacto no segundo caso, onde o compressor é ideal, que tem uma eficiência de 100%, mas a turbina tem uma eficiência isentrópica de 90%. Então ele quer saber em qual dessas ordens aqui eu posso ter o maior impacto na razão de consumo de trabalho. Então vamos começar os cálculos, né? É importante frisar aqui que sempre a minha dica para vocês é sempre fazer primeiramente o diagrama temperatura e entropia para entender por base o que está acontecendo. Vou fazer o ciclo Brighton ideal primeiramente. Então temos aqui o ponto 1, antes de entrar no compressor, o ar é comprimido, aumenta a pressão e a temperatura até o ponto 2. Do ponto 2 até o ponto 3 há uma entrada de calor que acarreta no quê? No aumento de temperatura, mas a pressão é constante do processo 2 para o 3. Então, no ponto 3 temos a temperatura máxima, de quanto mesmo? 600 graus Celsius, então é 873 Kelvin. Beleza, pessoal? Aqui no ponto 1 seria de 288 Kelvin. E no ponto 3 temos a maior temperatura do fluido de trabalho, antes de entrar na turbina. Entra na turbina, o, o fluido de trabalho se expande isentropicamente, diminui a temperatura e a pressão, além de realizar o trabalho de saída da turbina, em que parte dele é para acionar o compressor e a parte que é para usar no ambiente externo seria o trabalho líquido. E temos o ponto 4, que é já o fluido de trabalho com a menor pressão e temperatura do que antes de passar pela turbina. E do ponto 4 até o ponto 1 passa por um trocador de calor com rejeição de calor para o ambiente externo, um que sai e retorna ao ponto 1. E é isto. Vamos começar. Então ele deu como dado que a pressão no ponto 1 é de 90 kPa e que a razão de pressão é igual a 12, mas a razão de pressão é P2 sobre P1, que é igual a 12. Então, a pressão no ponto 2 seria igual a 12 vezes P1, que é igual a 12 vezes 90 kPa, que dá 1080 kPa. Mas eu acho que eu não preciso saber dessa informação, porém vamos para a equação, que é a razão de pressão, que é P2 sobre P1, elevado ao expoente, que é K menos 1 sobre K. Lembrando que K é igual a 1,4, porque é a razão dos calores específicos no padrão de ar frio, beleza? Isso é igual à razão de temperatura do ponto 2 do ponto 1, que é a temperatura no ponto 2 sobre a temperatura no ponto 1. E como eu tenho a temperatura em 1, só falta saber a temperatura em 2, e com a temperatura em 2 eu vou saber o trabalho necessário para o acionamento do compressor. Beleza? Então vou isolar aqui a temperatura 2, que é igual a T1, que multiplica P2 sobre P1, e temos como expoente K menos 1 sobre K. Então, passando então para valores numéricos, a temperatura em 1 é 288 Kelvin, que multiplica a razão de pressão, que é 12, elevado a K menos 1, 1,4 menos 1, 0,4, dividido por K, que é 1,4. Então, a temperatura no ponto 2 é 585,77 Kelvin. Beleza? Eu vou tentar separar aqui, deixar aqui no diagrama, né? 585,77. Perfeito? Assim eu posso saber o trabalho para o acionamento do compressor de entrada ideal. Primeiramente eu vou calcular o ideal e depois o real. No ideal ficaria a entalpia no ponto 2 menos a entalpia no ponto 1.
E já que ele pede para considerar calores específicos constantes à temperatura ambiente, então vai ficar o Cp do ar, que é uma constante, que multiplica a temperatura em 2 menos a temperatura em 1, que seria o Cp, calor específico do ar, é 1,005 kJ por quilograma Kelvin, que multiplica 585,77 menos 288, tudo isso em Kelvin, que é igual, quanto ficaria? Ficaria 299,26 kJ por quilograma. Beleza, pessoal? Eu vou escrever de branco aqui para separar bem. Vou colocar aqui que o trabalho no compressor de acionamento do compressor ideal seria 299,26 kJ por quilograma. E agora eu vou calcular o trabalho para o acionamento do compressor real, que seria uma eficiência isentrópica de 90%, em que, opa, acabei me enganando aqui, preciso apagar, é que seria que a eficiência do compressor é igual, por exemplo, se eu tenho um compressor ineficiente, eu vou precisar de mais trabalho para acioná-lo. Então, o trabalho real do compressor fica no denominador e o trabalho ideal do compressor fica no numerador. Então, para eu descobrir o trabalho real do compressor, seria o trabalho ideal do compressor dividido pela eficiência do compressor. Então, eu só repeti o numerador, 299,26 kJ por quilograma, dividido por 0,9. Que isso dá igual a quanto? Quanto dá o trabalho real do compressor? Dá 332,51 kJ por quilograma. Trezentos e trinta e dois vírgula cinquenta e um kJ por quilograma. Então, como eu usei essa estratégia para encontrar o trabalho no compressor, eu tenho que usar a mesma estratégia no processo de 3 para 4 para encontrar o trabalho da turbina. Então, eu preciso só de um tempinho aqui para apagar, sendo que eu vou encontrar o trabalho da turbina com eficiência de 100%, que seria uma turbina isentrópica, e com eficiência de 90%. Então, se eu não me engano, eu vou encontrar a temperatura nos 4 pontos de interesse, né, do diagrama temperatura-entropia, que é muito importante para calcular o trabalho, já que eu não tenho a entalpia, né? Se eu tivesse aí o valor da entalpia, era só jogar direto na fórmula. Mas por esse caminho que eu estou fazendo aqui também, dá muito certo. Então vamos lá. Como vocês podem ver, a pressão, vou fazer de amarela. Então, a razão de pressão do P3 para o P4 é igual a 12 também, elevado a K menos 1, que o K é o mesmo valor, que é igual a razão de temperatura do ponto 3 e do ponto 4. E como eu tenho a temperatura do ponto 3, que é 873 Kelvin, eu quero do ponto 4. Então, colocando os valores numéricos, é 873K sobre T4 é igual a 12 elevado a 0,4 sobre 1,4. Então, a temperatura no ponto 4 fica
eu vou escrever aqui 429,22 Kelvin. Porque se eu tentar trazer aqui para o eixo das ordenadas, não vai ter espaço. Então, a temperatura em 4 seria 429,22 Kelvin. Então, agora, o trabalho produzido pela turbina, do ponto de vista ideal, quando a eficiência da turbina é 100%, seria igual a entalpia em 3 menos a entalpia em 4, mas como eu não tenho esses valores, seria um calor específico do ar que multiplica a temperatura em 3 menos a temperatura em 4, que seria 1,005 kJ por quilograma Kelvin, que multiplica T3, 873, temperatura em 3, 873 menos 429,22 Kelvin. Então, o trabalho da turbina ideal seria igual a 446 kJ por quilograma. Assim sendo, temos que a eficiência da turbina, imaginem comigo, se a eficiência da turbina for menor, isso significa que a turbina vai produzir menos trabalho. Então, o maior trabalho produzido pela turbina é na condição ideal e o menor é na condição real. Assim sendo, o trabalho real da turbina seria a eficiência da turbina vezes o trabalho produzido pela turbina ideal, que seria 0,9 vezes 446 kJ por quilograma. Então, o trabalho da turbina real de 90% de eficiência seria 401,40 kJ por quilograma. Beleza, pessoal? Então agora eu posso calcular a razão de consumo de trabalho para os dois casos. É só aplicar a fórmula. Seria assim. No primeiro caso, no primeiro caso, então, a eficiência do compressor de 90% e a eficiência da turbina de 100%, ou seja, a turbina ideal. Seria então a razão de consumo de trabalho seria igual ao trabalho do compressor real sobre o trabalho da turbina ideal, que seria igual a 332,31 kJ por quilograma, dividido pelo trabalho da turbina ideal, que seria 446 kJ por quilograma, ou seja, a razão de consumo de trabalho é adimensional, não tem dimensão. É que seria igual a quantos por cento? Seria igual a 74,55%. E agora, no segundo caso, a razão de consumo de trabalho, aqui era para ser um T, né, no lugar desse P, mas tudo bem, seria o trabalho do compressor ideal, porque a eficiência do compressor de 100% é o compressor ideal, dividido pelo trabalho da turbina real, de 90% de eficiência, ou seja, seria 299,26 kJ por quilograma, dividido por 401,40 kJ por quilograma, que vai cortar, ou seja, que vai dar também 74,55%. Ou seja, se ele pergunta o que terá o maior impacto na razão de consumo de trabalho, uma eficiência de 90% do compressor e turbina ideal ou
compressor ideal e eficiência na turbina de 90%, ou seja, vai dar o mesmo resultado, o impacto será o mesmo. Ou seja, nos dois casos, de todo o trabalho produzido pela turbina, o compressor vai utilizar 74,55% para somente acionar o compressor. Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês e até o próximo.